Uma ótima noite para você que já está conectado aqui na rádio, na live, né? Geração 7, hoje dia 27 já do 6, o tempo tá passando voando e são exatamente 20 horas e 13 minutos. Estamos aqui com a mesa dos varões, graças a Deus, para mais um estudo maravilhoso da Palavra de Deus. Obrigado para você também que já está com a gente aqui, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Como foi o seu domingo? Espero que bem. Nós vamos fazer uma oração aqui, então dá continuidade. Fala das pessoas que já estão online com a gente aqui, né, Vaso? Já tem gente online aqui já preparado para estudar mais um tema da Palavra de Deus. Então vou convidar o meu amigo Regis, o Barão, para que a gente possa então fazer uma oração. Paizinho querido, muito obrigado pela sua misericórdia. Muito obrigado por este dia maravilhoso que nos concedestes. Muito obrigado porque estamos aqui com vida e com saúde. Por favor, papai, venha ser conosco nesses momentos em que aqui estaremos para juntos podermos estudar um pouco mais da palavra. Dá-nos a compreensão necessária para que possamos, ó Deus, aqui falar do teu amor e da tua graça. Permita-nos que o Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, aqui presente e aqueles que estão nos ouvindo também. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém. Maravilha. Vou falar rapidamente as pessoas que já estão chegando por aqui. O pessoal está chegando agora, né? Muita gente aí se preparando, se arrumando. Depois de um dia maravilhoso, onde a gente faz aquela macarronada, almoça com a família, tem aquele encontro com a família. O pessoal vai se preparando já para a live. Com certeza daqui a pouco a Rosinalva está chegando por aí. Mas já tem gente por aqui também que bate cartão com a gente aqui. A primeira que chegou aqui, Varão, foi a Luísa Antonângelo, que mandou uma mensagem para mim hoje, perguntando se ia ter a live, falou comigo um pouquinho. Falei que ia ter a live, ela falou, não deixe de orar por mim, pela minha família, e manda um oi pra mim. Manda um oi aí, Vaso, pra Luísa também. Querida Luísa, que tá sempre com a gente aqui online. Boa noite, Luísa. Você sabe que umas semanas atrás eu estava no mercado e a Luísa passou por mim, mas eu não a reconheci, porque todo mundo de máscara, né? Mas ela me reconheceu, fez questão de me cumprimentar. Luísa, um grande abraço para você, que Deus aí continue se inclinando sobre a sua vida, sobre a sua família. A gente sempre lembra de você nos nossos momentos de orações, tenha certeza disso. Ore por nós também. Bacana. O Regis está por aqui também, está online aqui, está sentado na mesa com a gente também. Um abraço pro nosso queridão Regis, que estava aqui. Estava com saudade de ver essa voz de trovão aqui com a gente, né? O homem da voz de trovão. Quem está mais com a gente aqui é a Rosane Braz. Um forte abraço aí para Rosane Braz, para sua filha, toda a sua família, tá bom? Que Deus abençoe. Que bom que você está aqui com a gente para mais um estudo, tá bom? E também quem está com a gente aqui, Vaz, olha só, é a Digenilda Maria de Carvalho. Ela disse assim: hello, good night, vasos de ouro, louvado seja o Altíssimo por mais uma live. Amém. Bom estudo para todos, abençoada semana debaixo da graça, amém? Então amém, hein, Vazos? Essa Varoa aqui tá aqui, amém, motivada, animada aqui, já preparada. E a Rosinalva também, que já está com a gente aqui, entrou. Querida Rosinalva, como tá por aí? O que você fez de bom hoje para comer? A Rosinalva sempre faz algo legal, né? Ela sempre posta lá as guloseimas dela. Muito bom. Rosinalva, que bom que você tá aqui. Pega seu caderninho também, você também que tá aí ouvindo a gente, a Rosinalva, todos vocês, peguem um caderninho para anotar, porque o tema de hoje vai ser maravilhoso. Será que nós teremos uma nova terra ou não teremos? Será que essa terra será restaurada? Será que vai ser destruída? O mundo vai acabar? Como que vai ser isso, né? Então hoje o tema vai ser bem bacana mesmo. Eu quero desejar uma boa noite também para Sara Sueli Nascimento, que entrou aqui e desejou uma boa noite pra gente. Que Deus abençoe, Sara, seja muito bem-vinda, tá bom? Eu não lembro da Sara aqui alguma vez, se for sua primeira vez, espero que Deus abençoe muito você e seja muito bem-vinda, tá bom? Vi aqui que você mora na cidade de Jaú, né? Que bom, que Deus abençoe, tá bom? Um abraço também para o Isaac, nosso cameraman, que não pôde estar aqui hoje, e para sua querida varoa, a Andy, né? Hoje também não pôde estar aqui, mas está fazendo aquele trabalho online lá, fazendo os compartilhamentos, para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Agora eu passo então, desejo uma boa noite para o Regis,
Fala aí, Red. Boa noite, pessoal, também, os ouvintes. Uma boa noite a todos, queridos amigos. Que o Senhor Jesus possa estar na presença de vocês. Isso aí. E aí, Luiz, tudo bem com você? Sempre bem, graças a Deus. Amém. Aqui já fazendo uns compartilhamentos aqui, Legal. aproveitando. Bacana. Maravilha daqui. É isso aí. E então a palavra com o Varão, que já dá uma boa noite aí, já dá continuidade então aí na nossa live. O homem não consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Ele tava compartilhando ali, mandando uma mensagem ali, e agora é com você. Ficou comprovado, Se fosse né? uma mulher aqui, já tinha mandado Né? compartilhado, já tinha feito tudo aqui, Vaso. É verdade, né? Uma ótima noite de domingo para vocês, uma feliz semana. O nosso desejo é que essa seja uma semana de vitórias em Cristo Jesus na sua vida, na vida da sua família. Tema maravilhoso, tema abençoado, mas um tema muito, como podemos dizer, muito restrito, né? Poucas citações são feitas na palavra de Deus referente à nova terra. E a gente, como estudiosos da palavra, a gente entende que é na palavra e somente na palavra. O que passa disso se torna especulação. E eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo dessa noite. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 está escrito: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Dito isso, Regis, nós podemos então entender que muito daquilo que nós imaginamos sobre a terra restaurada fica no campo da especulação, né? Fica no campo da limitação da mente humana. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos dá alguns insights, né, Ismael, que, mesmo de uma forma pálida, aguçam o nosso coração. E o Ismael vai fazer aí pra gente um comentário justamente sobre isso. Por favor, Varão. Bacana, Vaz. Olha só, nossa introdução de hoje diz o seguinte: um mundo de paz, sem ódio, nem rancor. Um mundo sem violência, preconceitos, corrupção, traições ou manifestações de deslealdade. Um mundo sem dor, Regis, sem sofrimento, sem luto, nem pranto. Um mundo perfeito, onde as flores não murcham e o brilho do próprio Cristo nos aquece e ilumina. Isso é o que todos nós almejamos ardentemente, cansados como estamos do mundo atual e suas dores. Para a mentalidade materialista e descrente, isso é utopia, Vaso. Mas a Bíblia fala da realidade a nós prometidas e preparadas por um ser que jamais falhou e jamais falha, que é o nosso Cristo, nosso general, Vaso. Glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso, né? Isso aquece o nosso coração. A gente vem numa crescente aí nos nossos estudos, falamos sobre os sinais da volta de Jesus, falamos sobre a volta de Jesus, falamos aí sobre o milênio, né? Primeira ressurreição, segunda ressurreição. E após o milênio, a palavra de Deus ela apresenta a realidade, como disse o Ismael, porque foi Cristo quem disse, a realidade de uma terra renovada. Interessante, Ismael, que não vai ser, quando diz numa nova terra, não é que Deus vai criar um outro planeta Terra, de maneira alguma. A terra que nós vivemos hoje, ela será purificada, ela será restaurada, né? O mesmo fogo que a palavra de Deus diz que vai destruir Satanás, seus anjos, o mal, os ímpios, esse mesmo fogo atua como um processo aí também de purificação do nosso mundo, e é por isso que a palavra de Deus diz que Deus criará novo céu, nova terra. Regis, e é justamente sobre isso que nós queremos, na nossa primeira pergunta, né? Sim. Jesus prometeu
criar algo após esse período de 1000 anos que nós estaremos aí, né, entre aspas, de férias, né, participando ativamente de um julgamento de confirmação, onde nós vamos ter o privilégio de entender todas as coisas. Passado esse período, Jesus promete criar algo. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 13, o que a palavra de Deus traz para a gente sobre esse algo novo a ser criado? Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 13. Eu tô pensando na nova terra, mano. É que eu fui para um outro livro. Não tem problemas. Mas nós vamos. Você que está em casa é muito bem-vindo. Essa é a geração 7. Tema de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre o que a palavra de Deus fala sobre a nova terra. Aproveitar e mandar um abraço aqui para Rosa Mires, né? Opa, Que tá com a gente aqui Rosa. também. A Rosa Mires, pensando nesse tema, só lembrando que ela pediu oração pelo irmão dela, né? No domingo passado, né? Foi. Ela entendeu muito bem o tema aqui que foi colocado sobre a ressurreição. Pediu oração pelo irmão dela e a gente tá orando, viu, Rosa? Eu espero muito que o Senhor alcance toda a sua família, para que todos nós estejamos nessa terra maravilhosa, né? E Jean, no começo aqui da live eu perguntei o que a Rosinalva tinha feito. E ela disse que tinha feito um bolo de fubá brigadeiro. Um bolo de fubá e brigadeiro, Vaz. Novo espetáculo. Bom, vamos lá. Estudo dessa noite, a nova terra. Primeira pergunta que nós lançamos aqui: o que Jesus prometeu criar após aquele período de 1000 anos? Está lembrado que nós ficaremos lá no céu, participando ativamente de um julgamento de confirmação, onde nós compreenderemos todas as coisas, compreenderemos porque alguns estarão lá e outros não estarão. E aí, Regis, após o milênio, o que Jesus tem preparado aí para os que estiverem salvos, para os que forem fiéis à sua palavra? Aqui no capítulo 3 de 2 Pedro 13, nos fala: aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Que bacana, né? Então, Cristo afirma que ele irá criar um novo céu, uma nova terra, um mundo pleno de justiça. O que diz o seu, Luiz? Aqui na minha tradução está o seguinte: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Legal, né? Interessante que João, lá em Apocalipse 21, ele reverbera, né? Justamente isso que Pedro diz lá em 2 Pedro 3. No capítulo 21, João fala: vi um novo céu, uma nova terra, né? E no versículo 2 do capítulo 21, João diz: vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descer da parte de Deus, né? Versículo 3, ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com ele. Nós podemos entender, né, Ismael, que a capital do universo, então, será transferida para esta terra restaurada, porque a nova Jerusalém desce, né? João viu, ninguém contou para ele viu. E aqui diz que o trono de Deus, né? O próprio Deus habitará com os homens aqui. Porque se a gente imaginar a nossa mente infinita, né, Vaso? É que se tudo gira em torno de Deus, todo o universo gira em torno de Deus, e se aqui será a morada de Deus, automaticamente aqui será então o centro do universo. Que privilégio, Vaso, que privilégio, né? Porque é como se Deus desse um presente maravilhoso, assim, eterno pra gente. Por tudo que a humanidade passou, por tudo que o sofrimento, é como se Deus desse um presente, falasse assim: não, eu vou estar com vocês para sempre. Como não? É um presente, né, Jean? Então que privilégio. É o que João confirma no versículo 3 de Apocalipse 21. Ele fala assim: Deus estará com os homens,
com eles habitará. Eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. A nossa mente é uma mente finita, limitada, né? A gente não consegue nem ter uma compreensão ampla, né, Regis, do que será isso. Se prepare. Se prepare. Aqueles que estiverem lá terão esse privilégio de compreender, né, em toda a grandeza, tudo isso que Deus tem preparado para nós. É interessante notar, Jean, é difícil esperar pela volta de Jesus, especialmente durante momentos difíceis, né, que nós estamos vivendo. Agora eu pergunto, por que será que Jesus não retorna agora? Por que ele permite a existência de mais sofrimento e mais frustração? Bem, a resposta é simples, mas profundamente cheia de amor. Deus é paciente. Ele quer que todos nós acheguemos a Ele e descubram a única forma de viver. Interessante, não é? Então, Deus nos dá chance todos os dias, né? Deus, ele é paciente, ele é longânimo. Ele quer que todos se arrependam dos seus maus caminhos, né? E que se volte para Ele, né? O tempo de Deus não é o nosso tempo, né? E as pessoas ficam desesperadas, porque como nós somos finitos, nós queremos fazer as coisas tudo ao nosso tempo. Mas o tempo de Deus é um tempo, né, longânimo, longo, né? Ele sabe justamente a hora em que ele irá retornar, e como diz a promessa, ele voltará e nos levará para o céu. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Mas dentro desse contexto, infelizmente, a palavra de Deus diz que haverá um grupo que não fará parte desse momento grandioso. Nós já conversamos sobre isso, né? Salvos e perdidos. E Apocalipse, ela reforça características de pessoas que não estarão na nova terra. Eu vou pedir para o Luiz ler para a gente, primeiramente, Apocalipse 21, versículo 8 e 27. Apocalipse é o último livro da sua Bíblia. Capítulo 21, versículo 8 e 27, Luiz, por favor. Diz o seguinte: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A Bíblia não fica dando rodeios, não, né? Versículo 27. E lá no 27, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aqui na nova versão transformadora diz assim, ó: quem não estará na nova terra? Quem não entrará na nova Jerusalém? Os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos, todos os mentirosos. Nós já falamos sobre isso, não existe mentirinha nem mentirona. Mentira é mentira, assim como pecado é pecado. Todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo, que arde com enxofre, e esta é a segunda morte. Lá no versículo 27 de Apocalipse 21, diz assim, ó: nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, é algo muito sério, né? É algo muito amplo. Como disse o Regis, de acordo com Pedro, não porque Deus não ama o ser humano, não porque Deus não quer que as pessoas se salvem, mas é porque, infelizmente, Ismael, está em minhas mãos a decisão. Nós já falamos aqui várias vezes, Deus vem para destruir o mal,
O lago do fogo é reservado para o diabo e os seus anjos, não é para a humanidade. Precisa ter uma mudança de vida, né, Jean? Pra gente também não ir do mesmo caminho, né? Agora, se nós estamos agarrados ao pecado, a destruição do pecado... E às vezes a automaticamente gente nós só vamos fala, mas destruir. é só uma mentirinha, acho que não tem nada a ver, fazer uma mentirinha do bem e tal, né? Mentirinha branca que o É, pessoal que o fala. pessoal fala, né? Mentira, mentira, né, Jean? O que uma mentirinha pode causar, o estrago, né, que pode causar na vida de uma Tirar família, você de uma pessoa. da vida eterna, pode tirar você da nova eterna, né? Da nova terra. É verdade. Regis, 1 Coríntios 6 também traz aqui uma relação também. Queridos, isso é a palavra de Deus que está dizendo. E talvez seja por isso, Ismael, que a gente entende por que o ser humano hoje está querendo reescrever a Bíblia, né? Porque Jesus falou, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha, não há meio termo. Ou é ou não é, mas o diabo está dizendo para você e para mim, dizendo assim, não é bem assim não, né? Dá para ajeitar as coisas, né? Não dá, queridos, não dá. Porque pecado é pecado, por isso que pecado não se explica, pecado paga. E foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. 1 Coríntios capítulo 6, o que diz lá, Regis? Por favor. É interessante notar que nesse capítulo, nesse livro de Coríntios 6, versos 9 e 10, ele vem reforçando o que fala lá em Apocalipse. Ele fala assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrão, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui, Regis, na nova versão internacional, fala assim, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. É Deus quem diz, Ismael, não sou eu, é Deus. E se Deus diz, queridos, Jean, quem somos ele nós? que faz a seleção, Vaso. É. No dia do juízo, no dia do que a gente leu, inclusive, para você que não acompanhou esse tema, porque tem gente nova visitando a gente aqui pela primeira vez, nós temos todos esses temas aqui nos vídeos anteriores. E tudo tá dentro da palavra de Deus, não é nada que o Jean tá falando, que a gente tá falando. É Deus que faz a seleção baseado naquilo que a gente faz na nossa vida, escolha, né? das nossas escolhas, né? Tanto é que E ele quer salvar, né, Vaso? Quando você continua aqui em 1 Coríntios 6, 11 e 12, fala assim, assim foram alguns de vocês no passado, né? Vocês praticaram tais coisas, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito de nosso Deus. Versículo 12, tudo me é permitido, você pode fazer qualquer coisa, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por essas coisas. Glórias a Deus por isso. Está em suas mãos, está em minhas mãos a decisão. Essa noite Deus vem aqui com uma proposta, mais uma vez, de salvação, de perdão, de restauração. Deus não está preocupado com o seu passado, Deus não está preocupado quantas vezes você fez, com quem você fez ou aonde você fez. Nessa noite Deus está pedindo unicamente, filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa, aquele que abandona, esse alcança misericórdia. Então, Regis, a gente vê que tudo é muito claro. Ninguém será pego de surpresa. Sim. Né? Nessa noite, Deus está dizendo mais uma vez, Luiz Fernando, muda tal tipo de comportamento, porque esse comportamento vai impedir, não sou eu que vou impedir, é este comportamento, que é o pecado, vai impedir você de entrar no reino dos céus, porque lá não há pecado. É a sua atitude. É pura e simplesmente você que se impede de ir para lá. É interessante notar, Jean, que quando Paulo fala aqui em Coríntios sobre essa questão,
naquela época tinha pessoas que se diziam cristãos, mas elas não seguiam verdadeiramente aquilo que os escritos falavam. Então, Paulo, ele adverte as pessoas para evitar relacionamentos próximos com pessoas ou com cristãos que se recusavam a enxergar a verdade, né, sobre o seu pecado. Mas ele não disse que nós deveríamos nos isolar totalmente desses descrentes, né? Eles ainda precisavam compartilhar as boas novas, né? Com pessoas que necessitavam ali ouvir a mensagem de Deus, né? Então precisava sim eu ter um contato com as pessoas, mas necessariamente eu não tinha que acreditar naquilo que você, Luiz, falava para mim. Eu tinha que ir dentro das escrituras. O que a escritura estava falando, eu precisava e preciso crer. Né? Até para você ser um exemplo para essa pessoa também. Exatamente, porque através disso aí as pessoas poderiam ver Cristo em mim, né? Com as minhas atitudes, os meus atos. Então naquela época, Paulo estava ali falando para aquelas pessoas, para aqueles cristãos, que eles fossem verdadeiros naquilo que estavam pregando, não é? Porque senão não teria sentido. Eu criaria o meu Deus e a minha religião de acordo com aquilo, a minha necessidade. Com o que me convém. Né? Com o que convém, exatamente. Interessante que João, lá em Apocalipse 21, ele termina dizendo que os que estarão dentro da Cidade Santa, na Nova Terra, são aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro da vida. Isso é fantástico. Há um episódio lá em Lucas capítulo 10, que Jesus separou 70 pessoas e enviou essas pessoas para fazer um trabalho evangelístico, um trabalho missionário de cidade em cidade. E o negócio foi tremendo, Ismael, foi tremendo. E lá no versículo 17 diz que quando eles voltaram, 72 voltaram, alegres, e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E aí Jesus responde no versículo 20, ok, contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Então, muito mais importante, Ismael, do que frequentar uma igreja, do que expulsar demônio, é que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Isso é fundamental, porque isso é o que vai determinar quem é, quem não é. Porque eu posso enganar você, você pode me enganar. Aparentemente, podemos parecer pessoas perfeitas, qualificadas, mas aquele que não dorme, aquele que não cochila, esse olha o coração. E é por isso que em Eclesiastes 12:14 diz que Deus vai levar juízo, próximo tema, vai levar juízo até aquilo que está oculto no mais profundo do nosso coração. Regis, o que não haverá na nova terra? O que a palavra de Deus traz para a gente que não vai haver na nova terra? Apocalipse 21, versículo 4. Ali o apóstolo João, ele fala o seguinte: Elis enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então segura aí, Regis. Vou pedir para o Luiz ler para a gente Isaías 35. Isaías 35. 5 e 6 e 9 e 10. Versículos 5 e 6, 9 e 10. O que diz lá? Então, no versículo 5. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. No versículo 9. Ali não haverá leão, animal feroz não passerá por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça,
gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Que coisa tremenda, né, Regis? Aí vem uma relação de um monte de coisa, e nós louvamos a Deus por isso, que não haverá na nova terra. Por exemplo, Regis, né? Diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, né? Lágrima de tristeza, de sofrimento. O que mais, Regis? Não, ele não só isso, né? Mas ele vai fazer muitas outras coisas, como, por exemplo, a morte, ela não mais existirá. A Não morte haverá que luto, tanto vem ocasionando sofrimento, né, ao mundo, a morte não não existirá. haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, né? E quando a gente olha, Jean, para esse verso especificamente, nós podemos perceber aqui que essa esperança, ela está, essa cena realmente ela nos dá aqui uma visão totalmente assim diferente, né, de tudo aquilo que nós vivemos aqui, né? Essa é uma coisa maravilhosa, porque quando Deus fala aqui que essas coisas não mais existirá, muitas pessoas ficam assim, poxa, mas será que isso não vai acontecer mesmo? Será que será tão belo como está sendo, né, Citado, parece até uma... Parece um sonho, né? Essa questão. Isaías fala, né, que não haverá deficientes visuais, não haverá deficientes físicos, né? Isaías diz que os animais, Ismael, não serão mais ferozes, né? Feroz. Muito legal. Isso é Pastarão, maravilhoso, né? Vado. Não haverá nenhum perigo, porque somente os redimidos estarão naquele local. Aqui diz que entrarão cantando em Sião, né? A tristeza e o lamento desaparecerão e eles ficarão cheios de alegria e felicidade. É algo, Indizível. humanamente né? falando, utópico. Utópico. Né? A nossa mente não consegue. A gente fica até meio assim, porque o ser humano sempre viveu no sofrimento, né? Desde que a gente se conhece como gente, sempre foi sofrimento e sempre existiu a morte. É por isso que Viver sem morte, 1 imagina. Coríntios 15 diz que nós seremos transformados. Verdade. Porque para desfrutarmos tudo isso, Nossa mente não consegue nem imaginar. né, é algo... Às vezes você recebe uma notícia muito boa, você até quase que perde o fôlego, né? O coração dispara, né? Alguns até têm um fato na hora assim e perde a Né? vida. Quer Que eu dizer, tão porque forte que é. por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 2, que ele fala, né, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, né, é algo realmente surreal. Mas, de qualquer forma, Deus quis deixar para nós aqui vislumbres, pequenas gotículas, né, Pra entender tem que estar lá, né, Vado? do que esperam os salvos. Agora é interessante Mundo notar, Jean, perfeito. é interessante notar aqui que Deus ele tem trabalhado para restaurar a terra à sua perfeição original, né? Aqui nos fala que desde o primeiro pecado lá no Éden, né, Deus tem trabalhado para fazer isso. Para você ter ideia, ele até mesmo envia o seu filho para sofrer e morrer por nós, né, a fim de vencer o pecado e vencer também o pecado da morte. Iniciar ali um processo de cura. Ele tem feito isso, né? Ele fez isso. E o plano divino é que essas velhas coisas elas se tornarão novas. Amém. Né? Então isso é como se fosse assim uma injeção de ânimo para que nós nos alegremos diante dessa conquista, não é? Tremenda que será, ou seja, o pecado não mais existirá, né? E nós viveremos uma vida plena ao lado de Jesus. Que maravilha, seja bem-vindo, essa é a live da Geração 7, o tema de hoje, nós estamos aqui conversando sobre o que a Palavra de Deus fala sobre a nova terra, né? Quando Jesus voltar a este mundo, essa terra será purificada, ela será renovada. E aqui nós estamos aprendendo muitas coisas seríssimas que podem determinar
a minha presença ou a minha ausência. Então nós aprendemos aqui que não há espaço para o pecado. O pecado não haverá na nova terra. E a importância de hoje nós buscarmos de Deus força suficiente para sermos vitoriosos, a fim de nos qualificarmos para esse grande dia. Eu quero dizer para você nessa noite, na autoridade que a palavra de Deus me confere, que a sua luta não é para vencer pecados, a sua luta é para se aproximar de Jesus, porque é através de Jesus Cristo que você se torna vencedor. E é isso que a palavra de Deus nos convida nesta noite. Vinde a mim, todos estão cansados, porque eu, Jesus, vos aliviarei. E é andar como Jesus andou, é viver como Jesus viveu. Luiz, quais serão algumas, claro, acredito que serão milhões e milhões de atividades que nós teremos na nova terra, mas a palavra de Deus ela traz aqui algumas colocações interessantes, né? Que os salvos farão na nova terra. Quais serão as atividades dos salvos na nova terra? Isaías 65, versículo 21 e 22. O que diz lá, por favor? Será que vão ficar só tocando harpa o dia inteiro, só de boa? Vamos ver o que a palavra de Deus traz pra gente. Lá em Isaías 65, 21. Isaías 65, versículo 21 e 22. Eles edificarão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Interessante, né? Assim como Adão e Eva, por ocasião da criação, foram colocados no Jardim do Éden, né? E houve ali uma ordem de Deus que eles cuidassem daquele ambiente. Isaías aqui, ele traz para a gente uma citação, né? Diz que edificarão casas e habitarão, plantarão vinhas, comerão o fruto delas, não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, né? Os meus escolhidos gozarão por longo tempo das obras das suas mãos. É algo assim que a gente tem uma dificuldade de compreensão, né? Então nós vamos na nova terra, vamos trabalhar, vamos ter atividades, né? Vamos plantar, né? Cada um vai ter a sua casa, vou morar com a minha família, não vou morar, né? Até me faz lembrar, lá em Mateus traz uma citação interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui fácil. Na verdade, será o nosso lar, né? Então, como todo lar, você tem que manter, você tem que cuidar, você tem que... Mateus 22, ali do versículo 23 ao 30, diz que Jesus estava ali conversando e havia um segmento religioso chamado saduceus, e eles estavam ali querendo tentar a Jesus. E Jesus, se uma mulher casou com um homem, esse homem morreu, ela casou com outro, o outro morreu, tal, por ocasião da ressurreição, quem vai ser o esposo dela? E no versículo 30 do capítulo 22 de Mateus, Jesus responde, versículo 29, Jesus, porém, lhes respondeu, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, pois na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamentos, mas serão como os anjos no céu. É interessante isso, né? Fica ao critério de Deus. E aí quando você vai lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2, João traz um detalhe sobre esse aspecto do mistério, né? 1 João 3, 2 fala assim, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Então, Ismael, novamente a gente cai naquela questão, aquilo que os olhos não viram, né? Porque nesse primeiro momento, Régio, a gente quer, a nossa visão é de continuidade da mesma vida que nós temos aqui na nova terra, né? Mas eu acredito, Ismael, que será algo muito
Muito, muito melhor. Então, não carregue com você essa preocupação. Ai, né? Será que vai ser assim, vai ser assado? E se for desse jeito? Oh, queridos, Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem o melhor Esteja lá e para cada um descubra. de nós. Isso, né? A gente há muita especulação, né? Muita especulação. Na nova terra vai ter sexo, não vai ter. As famílias vão viver junto. Queridos, esteja lá, né? Esteja lá. Não traga essa. Jesus foi muito claro e sucinto. Ele fala: serão como anjos. Agora, como os anjos são, Ismael, é um mistério. É verdade, Jean. E aí a Janilda até fez um comentário aqui, interessante, porque a gente falou esses dias sobre a morte, o estado da morte, o que é espírito, o que é corpo e tal, o que é alma. E aí ela entendeu perfeitamente. Então ela falou, então vem a pergunta, né? Por exemplo, né, Jean, a gente falando da nova terra. Se espírito não tem forma, por que... É porque na nova terra não irão construir suas moradas. Mais ou menos assim, se o espírito não tem forma, para que ele vai construir morada? Porque a Bíblia está falando que vai ter morada. Isso. Então não tem se o espírito não tem uma forma, uma coisa definida, para que vai fazer morada então, né? Então, realmente aquilo que a gente falou sobre que a alma é uma pessoa mesmo, e as pessoas irão construir suas próprias casas, plantar suas próprias vinhas, é verdade. Né? Vão ter suas próprias atividades, então será em corpo mesmo, né? Nós iremos viver. E eu me permito, né, Djanilda, eu me permito, como a Bíblia não fala, então eu não estou falando nenhuma heresia, né? Se a Bíblia falasse algo e eu falasse algo aqui contrário, eu me permito, eu gosto de imaginar, por exemplo, o Ismael é um músico, ele gosta muito de música. Eu fico imaginando, sabe, um dia Jesus se aproximando dele, porque Jesus vai estar em todos os lugares, porque ele é onipresente. Então, ao mesmo tempo que ele está com o Regis, ele está com o Ismael, ele está com o Luiz, vai ser algo assim fantástico. E eu fico imaginando ali agora, Jesus ali ensinando o Ismael. Nós conhecemos somente 7 notas musicais, de repente o Ismael vai entender que há notas infinitas. Ismael toca violão, toca um pouquinho de piano, de repente o Ismael vai tocar saxofone, guitarra, sax, fora outros instrumentos que ainda não existem. Aquela pessoa que gosta de planta, né? Tem pessoas que gostam de planta, né? De repente Deus ali vai dar uma aula sobre como ele criou, né? Então é algo, eu sempre procuro pensar no máximo, mas é infinito, né, Jean? Mas a nossa eternidade o máximo nosso ainda é pouco, né? Não existe o máximo, na verdade, porque se é infinito, a gente vai cada vez aprender coisas diferentes. Na verdade, essas coisas elas estão assim fora da nossa compreensão. Quando a Bíblia fala que o novo céu e a nova terra serão coisas maravilhosas, nós precisamos crer. Porque quando a Bíblia fala também que ali não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá tristeza, nem escassez, Deus, ele responderá às nossas orações enquanto ainda estivermos orando, né? Deus atende às nossas orações, Luiz. Quando nós oramos, ele atende às nossas orações. Ali haverá paz em todo lugar, não é? Haverá paz em todo lugar, até mesmo entre os animais. Que coisa impressionante, né? Hoje em dia é difícil você acreditar que haverá, que o leão pode viver tranquilamente com o cordeiro, né? Com a ovelha, né? Pois é, a Bíblia fala que ali haverá paz em todo lugar. Embora esse nível de bênção ainda não seja alcançado nessa vida, porque nós vivemos uma vida de pecado, né? Mas nós podemos esperar, né, por ela na próxima vida, se nós fizermos a vontade de Deus, né? Se nós formos realmente filhos do Senhor. É verdade, nós poderemos contemplar essas coisas. E você citou aí sobre os animais, né? Isaías fala que o lobo e o cordeiro pastarão juntos. E é interessante que quando você vai em Gênesis 3,14, Deus amaldiçoa a terra e Deus amaldiçoa os animais também, né? Pecado ali, Deus falou assim: por que fizeste isso? Maldito serás tu dentre todos os animais domésticos, dentre todos os animais do campo, né? Então os animais, eles também, infelizmente, sofreram a consequência do pecado. E é interessante que fala: lobo e cordeiro pastarão juntos, mas o lobo, ele não come pasto, né? O lobo é carnívoro.
Então a gente percebe que no início de todas as coisas não era assim. E Deus agora restaura essa nova terra ao plano original, onde os animais, ao invés de um comer o outro, né, eles agora pastarão juntos, né? E Isaías fala também que na nova terra será um tempo de celebração, um tempo de festa, um tempo de adoração contínua, Ismael. Por exemplo, Luiz, Isaías 66, 22 a 23. Quão frequentemente os salvos adorarão a Deus na nova terra? Isaías 66, versículo 22 e 23. Porque, como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que, de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne e adorar perante a mim, diz o Senhor. Então aqui diz que de um sábado a outro sábado, né, Ismael? É algo ininterrupto. Todos os dias. A nossa vida será uma vida de adoração, será uma vida de gratidão, será uma vida de louvor a esse Deus maravilhoso. E é algo assim que nós temos que começar a desenvolver aqui na Terra, Rosinalva. Às vezes a gente, meia hora na presença de Deus, a gente já fica cansado, fadigado. A gente começa a ler a Bíblia, já não tem prazer. A gente vai orar, 2 minutinhos, a gente já está... Percebe quão longe nós estamos, né, do plano, do propósito de Deus? Porque se eu não tenho prazer hoje, Resto, na presença de Deus, como que eu vou poder viver, Ismael, 24 horas glorificando, adorando esse Deus? Se hoje, aqui na Terra, eu não consigo 5 minutos, né? É algo que a gente tem que pensar. Quem ou o que tem sido o centro da nossa atenção? Nós gastamos aí tempo, muitas vezes, a gente consegue ver um filme durante 2 horas, a gente consegue assistir um futebol durante 2 horas, a gente consegue falar mal da vida dos outros durante 2 horas, mas quando a gente vai muitas vezes conversar dos mistérios de Deus, falar dos mistérios de Deus, parece que aquilo ali é cansativo, né, Ismael? Você vai na igreja, é muito comum isso, Rosinaldo. O pregador está falando, você começa a olhar para o relógio, né? Você começa, nossa, está falando... Se prolonga um pouquinho mais. Isso, né? se estender um pouquinho mais a mensagem. Se o grupo cantou mais um louvor, a gente já se incomoda com aquilo, a gente já se irrita com aquilo. E Isaías está dizendo, Ismael, que na eternidade não vai haver interrupção. O louvor, a adoração a Deus será obediência, contínua, né, Jean? né? Porque você vê, né? Se a gente hoje não consegue fazer a vontade de Deus, óbvio, tem o pecado, a gente tem uma natureza pecaminosa, mas precisa trabalhar mesmo isso, né? Você se afastar do pecado, procurar alimentar a sua vida espiritual, estar na presença de Deus, conversar com Deus o tempo todo, em pensamento, né? Como se tivesse Deus, o próprio Deus, perto de você, te olhando, você... Pelos olhos da fé, a gente imagina, né, que Jesus está sempre com a gente. É verdade, né? É criar mesmo um hábito de relacionamento, e é algo assim profundo, porque a gente vai viver uma eternidade com Jesus. Como você disse, é individual, porque ele é onipresente, né, Jean? Ele pode estar em todos os lugares, né? Então, tem que começar aqui mesmo, né, Barão? Sim. Esse relacionamento, essa intimidade. Perfeitamente. E o livro de Isaías, já aqui no finalzinho, ele conclui o seu livro com uma promessa. Essa promessa ela está em 2 partes. A primeira é: aqueles que seguem a Deus viverão com Ele para sempre, né? Isso é interessante. Ou seja, os nomes deles estarão diante de mim, diz o Senhor, né? E segundo, aquelas pessoas que se opõem ao Senhor ou ao seu povo, eles irão sofrer, né? Eles irão sofrer a punição eterna. Então a escolha aqui na Bíblia, ela é muito clara, né, Jean? Quando ela fala sobre isso. Ou seguimos a Deus, experimentamos a cura, a bênção, né, nessa vida e na próxima, ou nos rebelamos,
né? Contra os experimentos, contra ele, contra os experimentos, as dificuldades, a dor nessa vida que nós temos aqui, né? É verdade. Eu vou pedir pro Luiz ler para a gente Deuteronômio 29, Luiz, por favor. É o 5º livro da sua Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Deuteronômio 29, por favor. Deuteronômio é o 5º livro da sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Olha só o que está escrito lá. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, a própria palavra de Deus diz que existem coisas que foram reveladas e essas coisas pertencem a nós, Ismael. Ou seja, antes de nos preocuparmos com as coisas que não foram reveladas, né, Regis? A gente tem que pontuar as que foram. E as que foram, Deus está dizendo para mim nessa noite, né? Viva uma vida íntegra, arrependa-se do seu pecado, aquele que mente não minta mais, aquele que rouba não roube mais, né? Faça o bem, né? Sem olhar a quem, né? Esse versículo é interessante, Ismael, porque muitas vezes a gente fica muito preocupado com a eternidade e nos esquecemos de nos preparar no hoje, porque o hoje é o que vai determinar. Então, se nós não conseguimos ter uma compreensão ampla do que Deus está preparando, quieta o teu coração, fique em paz. Viva aquilo que foi revelado, cumpra aquilo que foi revelado. Por exemplo, João 14,15, Jesus fala: se você me ama, você guarda os meus mandamentos, ou seja, você obedece aquilo que eu te peço, né? Até quando, né? Josué fala: vocês vão ficar aí titubeando entre um lado e o outro, né? O ser humano, o ser humano tem uma mania de querer respostas para tudo, né? Para tudo, né? Então aí vem a especulação. Vem aquilo que a gente fala sempre do texto fora do contexto. E aí o ser humano quer explicar tudo, quer resolver tudo e quer muitas vezes tomar o lugar de Deus. Verdade. Falar como que vai ser, que tudo é relativo, e aí começa todo mundo querer ser o seu próprio Deus. E aí corre um grande risco da perdição. E de cada um seguir seu próprio caminho e esquecer dessa passagem que, se não está escrito, é porque não é essencial. O que é essencial Deus deixou. E nem o que é essencial a gente está seguindo o vaso, quanto mais o que não está revelado. E o fato de você não compreender, Ismael, não significa que isso não seja uma verdade. É verdade. Por exemplo, eu não compreendo a teoria da relatividade. Eu não compreendo como que os planetas se sustentam no universo. Mas eles estão lá. E é uma verdade, tá lá de alguma forma. Eu não compreendo como que o meu coração, desde o momento que eu fui gerado até agora, não parou de bater em nenhum momento. Mas ele está aqui. Glórias a Deus por isso. Então, a Bíblia, ela dá pequenos flashes, né? Pequenos flashes daquilo que é essencial. Mas o principal, né, Ismael, tem a ver com a salvação, com a preparação com o hoje, né? Tu quer saber tudo? Você que tá ouvindo, quer saber tudo? Se prepara para encontrar Jesus, você vai saber tudo na eternidade. É por isso que Deus ele não considera responsáveis, nos considera responsáveis por aquilo que nós não sabemos, né? Mas ele deixa claro que nós somos responsáveis por aquilo que nós sabemos. É interessante. É verdade, né? Notar isso, né? Agora, isso não quer dizer que Deus, como você falou, Jean, que Deus vai fechar os olhos, né, para a nossa, digamos, para a nossa ignorância com relação à palavra revelada, né? Ele não vai fazer isso, né? É pelo contrário, ele pede que nós estejamos cientes das instruções que ele tem dado para nós todos os dias. Pior, Regis, né? tem gente que não quer nem ouvir para não aprender, para não querer aprender, para não falar assim, para querer se passar como inocente, né? Depois, num certo ponto. O legal é que Deus é tão justo que ele vai julgar as pessoas de acordo com o que elas conhecem, né? Sim. Então, se você não teve a chance nunca, se aconteceu.
pessoa que às vezes vive isolada, aconteceu alguma coisa, não conheceu a palavra, Deus vai olhar para ela de uma forma também e vai fazer uma análise de acordo com o que ela conhece. Claro, né? Sim. Então, a Bíblia fala aqui que nós vamos crescer em maturidade espiritual, né? Quando nós buscamos a vontade de Deus todos os dias, né? Nas Escrituras, e seguimos com graça, né? É interessante, com graça, esses ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Né? E Paulo fala justamente sobre isso em Atos 17, 30 e 31. Paulo fala assim: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. O que ficou para trás, ficou. A partir de agora, né, Ismael, viva em novidade de vida. Porque determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou. E disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, Paulo aqui faz uma alusão à volta de Jesus, né? Então, eu fico assim, maravilhado, Ismael, porque Deus poderia não ter dito nada sobre a nova terra, né? Mas só o que ele me falou, só o que a palavra de Deus diz, já enche o meu coração de grande alegria. Não vai haver morte. Quanta gente hoje sofrendo, quanta gente nesse momento que está chorando. Digenilda mesmo recentemente perdeu um irmão, Rosane Braz perdeu uma irmã. A morte não vai haver mais, não haverá mais dor, seja a dor física, seja a dor da alma, né? Não haverá mais as deficiências, as doenças, né? Quer dizer, só isso, Ismael, só por isso já valeria. A ganância, né, Vaz? A mentira, a injustiça. Mentira. Os animais serão dóceis. Que a gente sempre teve vontade de brincar. Quem nunca teve vontade de brincar com um leão, com um urso, né, Vaz? Que bacana. Então, quando fala da morte, Ismael, significa que uma flor não vai murchar mais. Tudo é vida, né, Vaz? Tudo é vida, né? Significa que o fruto não vai mais despencar, não sei que você. Então, é algo assim surreal, é algo. Nós estamos falando de coisas básicas que estão dentro da nossa compreensão. Dentro da nossa realidade. Fora aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Por exemplo, Gia, eu vejo chegou ao coração. O ser humano naquela loucura da velocidade, né, do tempo, que hoje tudo tem que ser muito rápido, né? Então não basta mais um carro muito potente, eles querem que as pessoas voem também. Você tem percebido aí, antigamente você tinha um helicóptero para fazer uma filmagem no estádio, alguma coisa, era um custo muito alto. Hoje tem os drones, e agora tem carros que parecem um drone que os caras já estão fazendo. Enquanto tá chegando um carro elétrico, já estão desenvolvendo carros voadores também. Então, assim, o ser humano, aquela ânsia de voar, de poder conhecer novos planetas e tudo mais, isso é uma realidade dentro da palavra de Deus. É verdade. Né? Porque Deus fala dos anjos, os anjos têm velocidades fora do comum, a gente conhece aí o básico da velocidade da luz, a gente não faz ideia do que é um teletransporte. É verdade. Então, assim, tem muitas coisas que a Bíblia não relata, né, Jean? Mas que dá uma curiosidade na gente, né? Por exemplo, Jean, rapidinho, sem querer cortar você, aquela história de Felipe lá, que Felipe foi pregar para o eunuco, né? O Espírito Santo enviou ele lá para pregar para o eunuco. Depois que ele pregou, que o eunuco entendeu a mensagem sobre o Messias, fala que Felipe estava numa cidade e foi aparecer em outra e foi levado pelo Espírito Santo. Um teletransporte. Na Bíblia, falando sobre isso, não é eu que estou falando, a Bíblia está falando, né? Interessante, né, Vaz? Interessante, né? Na nova terra não haverá mais pecado, Jesus enxugará todas as lágrimas, não haverá morte, não haverá luto nem dor, não existirão desemprego, ódio, separação nem desigualdades. O leão e o cordeiro pastarão juntos. Olha que espetáculo, né? Algo inimaginável hoje, né? Um leão e um cordeiro. O leão vai comer o cordeiro aqui. Mas na nova terra, Rosa, quando Deus transformar tudo, mudar tudo, eles pastarão juntos.
Interessante que o Luiz leu esse versículo, né? Isaías 66, 22, 23, diz que até na nova terra o sábado continuará existindo, porque diz que um sábado a outro sábado todos adorarão a Deus. Interessante isso, né, Ismael? Até isso Deus fez questão de deixar registrado, né? Legal. Teremos mansões e trabalho útil. Conviveremos pessoalmente com Jesus. Eu acho que o conviver pessoalmente com Jesus, eu acho que é o ápice. Às vezes a gente fala do céu, a gente pensa muito nas ruas de ouro, nas casas, vou voar, vou para um lado, vou para o outro. Os sonhos que a gente tem aqui, né? A maior perca que o ser humano teve com o pecado foi contemplar face a face a Deus. Adão e Eva tiveram esse privilégio. E eu não consigo nem imaginar, Ismael, quando estiver na presença de Deus e próprio Deus vir me abraçar. Vem cá, falar. Eu acho que isso é o que tem que ser a força motriz da nossa vida aqui, né, Djanilda? Jesus é o ponto central. É o ponto central. Eu vejo muitas pessoas falar, eu não aguento mais esse mundo, não vejo a hora desse mundo acabar por causa das mortes, da miséria e tal. Mas quantos querem contemplar a Jesus? Quantos que almejam a eternidade para viverem na presença de Deus, né? Então, eu acho que essa é a tônica do nosso bate-papo dessa noite. Haja o que houver, Luiz Fernando, na nova terra, crie o que Deus criar. Imagina se numa nova terra sem Jesus, né? O principal é você estar na presença de Deus. Que Deus possa nos abençoar. Algum comentário a mais, Regis? Acho que foi o suficiente. Acho que dentro daquilo que a Bíblia falou, né? Não dá para... Porque aí a gente começa a entrar num campo né, viajar um pouquinho, né? Exatamente. Acho que o principal é a gente realmente se ater ao que nós temos aqui escrito, ao que nós temos de conhecimento. Porque pensou se eu tivesse deixado assim tudo explicado sobre como seria? A gente ia pirar, a gente já nem sei lá o que aconteceu com as cabeças, se tivesse tudo explicadinho aqui. Não teria nem como explicar, na verdade, né? E digo mais, Luiz Fernando, a gente tem aqui, milhares e milhares e milhares de textos na Bíblia que fala sobre mudança de vida, de arrependimento, tal, e a gente não pratica. Então não é na multidão das palavras, né? É a atitude. Eu acho que o principal de não ter é pra gente não focar só nas maravilhas que terão lá. Porque justamente nos ensinamentos que deixaram. Porque se nós não alcançarmos isso que está claro, como que eu vou desfrutar do que está, né? A Bíblia diz assim, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Verdade. Então assim, esse pouco é o que a Bíblia está falando, mostrando aqui. Você não precisa do muito agora. Seja fiel pelo menos nesse pouco. Aí o muito, quando você chegar lá na nova terra, na Nova Jerusalém, no céu, nos 1000 anos, você será conhecido. Você vai, entendeu aí? Aquilo que você almeja, talvez você alcance, né, Vasos. É verdade. Eu convido a você depois, a você ler aí na sua Bíblia, né? Apocalipse 21, né? Traz um relato bem bacana da Nova Jerusalém. E aqui no versículo 23, Ismael, versículo 22 de Apocalipse 21, de Genilda, diz que na Nova Jerusalém, João não viu o santuário, porque o santuário era o próprio Senhor, o próprio Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. No versículo 23, Rosa, o apóstolo João diz: a cidade, a Nova Jerusalém, não necessita nem do sol nem da lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Que coisa tremenda, né? As nações andarão à sua luz. E aí, né, Ismael, a gente fala assim, poxa, mas a lua é bonita, o sol é bonito. Aqui não está dizendo que não vai haver. Mas você faz ideia do que é a glória de Deus? Isso, também? Né? O que João, quando ele viu também com a visão, com a mente dele humana, uma mente na limitada. Na verdade, eu acho que ele né, quis até dizer, Vaso, que na verdade a lua e o sol desapareceu perto da presença, glória, né? da glória. Talvez porque ele é ser humano, então ele viu também limitado também, né? Dentro daquilo que... Mas o pouco que ele relata aqui já aquece os nossos corações.
E aí, Regis, nos remete à confissão do pecado, nos remete ao abandono, porque não basta só confessar o pecado, você tem que abandonar o seu pecado. Nos remete à busca de Jesus, porque lembra que eu falei que a tua luta, a minha luta não é vencer pecado, a nossa luta é se aproximar de Jesus, porque é através de Jesus que nós somos vencedores. Então, com os pés na terra, mas os olhos aonde, Ismael? No céu. No céu, porque o céu é aqui, ele começa aqui, ele vai ser reflexo, a eternidade vai ser reflexo do hoje, Ismael, do hoje. Porque se eu não tenho prazer, Luiz, de viver na presença de Deus hoje, durante 70, 80 anos, Como você como vai viver ser na a eternidade, meu brother? Provavelmente você nem vai estar lá, pra falar a verdade. Se você Todos não os sente um pingo de segundos, prazer hoje. né? Quer dizer, Mas imagina se você fosse, como se você você seria fosse. infeliz? Não teria É. como. Não teria como. é algo assim, Nesse sentido, né? nesse sentido. A Luísa, né, até tinha feito um comentário antes aqui, aí dentro do tema ela falou assim que a gente precisa amar mais o próximo. Muito bom, Luísa. Eu até comentei com ela que a gente tem que amar o próximo, porque isso faz parte do mandamento de Deus. Não dá, Mas a gente né? não pode esquecer dos outros mandamentos que a Bíblia diz. Para que você esteja nesse lugar, você precisa deixar suas próprias vontades, seus próprios interesses, porque você não pode deixar de sonhar aqui na terra, viver o seu sonho, construir sua casa. Mas você não pode deixar de sonhar com o céu. Perder, né? Perder Não de pode vista, perder né? o foco, o céu, a salvação. Jesus, o que ele fez por você na cruz, refletir. Será que hoje eu estou preparada? Será que minha vida hoje se acabar? Será que eu estarei nessa nova terra? Será que eu estou procurando fazer a vontade de Deus? Então eu até escrevi para a Luísa, não basta só amar, mas a gente tem que fazer a vontade de Deus, né, gente? Para que a gente esteja preparado. Então, a vontade de Deus Ela é imperativa, né? exatamente. É o que determina, né? Mateus capítulo 6, 19 em diante, fala assim, ó: não ajunteis para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. É Jesus quem está dizendo, Ismael. Jesus vai falar assim, Ismael, não ajunte tesouro aqui. Preocupado só com isso Não aqui. fique preocupado não só fica com isso. focado. Por quê? Porque o ferrugem corrói, o ladrão rouba. Mas ele fala assim, mas ajuntai para você tesouros no céu. Onde a traça. Lembra quando João fala que somente aqueles que tiverem o seu nome escrito no livro da vida, né? E é o que Jesus está dizendo aqui: ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, Ali. ali está o seu coração. E muitas vezes, Regis, nós somos tentados a olhar somente para esse mundo, para essa terra. Já essa semana eu vi uma imagem, semana passada, que eu fiquei pensando sobre isso, né? Era uma imagem de um homem muito rico, e aí ao lado dele tinha muito dinheiro, sacos e sacos de dinheiro, e ele só ficando para trás e ele indo na direção da sepultura, e sem nada de dinheiro. Ou seja, para onde você vai, que é a sepultura, você não tem como levar nada. Não tô falando que você não tem que sonhar, viver, trabalhar, ter suas coisas. Até porque Deus quer que a gente seja cabeça, a Bíblia fala muitas coisas. Mas não deixa perder o céu, né, Vasco? É verdade. Por causa de coisas passageiras. Porque tem gente tirando a vida do outro, Vasco. Por causa... Eu conheci um rapaz, que ele se envolveu no mundo das drogas. E eu presenciei os caras tiraram a vida dele por causa de R$5. R$5, varão. Ele tiraram a vida dele. Então é o cúmulo do absurdo você chegar a tirar a vida de uma pessoa por causa de algo tão pequeno. E às vezes, né, Ismael, tem gente fazendo planos para tanta coisa, planos para casa própria, planos para faculdade, planos para o casamento, nada errado contra isso. Mas a pergunta que surge é, e para a eternidade? Quantos de nós estamos planejando? Né? E esse planejamento começa agora, Regis. Relacionamento com Deus. Com Deus. Estudo da Bíblia. Muitas pessoas acham que isso pode fazer isso mais para frente, né? Possivelmente porque as pessoas Uma creem segunda que ela oportunidade, vai viver né? mais, mas a gente não sabe.
Se daqui a O 5 dia de minutos amanhã, nós né? estamos, Já é um né? ano, exatamente. Estamos respirando. Principalmente Então, nos nós dias de precisamos hoje, cuidar. do que a gente está vivendo hoje, ninguém tem Verdade. certeza de nada. Que Deus nos abençoe, né? Esse foi o nosso bate-papo dessa noite, onde nós falamos aqui um pouquinho sobre o que a Bíblia diz sobre a nova terra. E a Bíblia disse coisas maravilhosas. Diz que não haverá mais pranto, morte, dor, não haverá mais doentes, não haverá mais violência, imoralidade, né, Ismael? A gente hoje vive um mundo de tanta imoralidade, a gente vê tantas bandeiras sendo levantadas e Deus continua sendo Deus, né? Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Nós aprendemos aqui que o sábado será uma realidade ainda na nova terra. Que bacana, né? Que privilégio. Está dentro dos mandamentos de Deus, o qual seremos julgados A no futuro, né, importância, Jean? né? Embora alguns tentem tirar isso do foco, mas está na E palavra. o principal, a presença do próprio Deus, né? Diz que O tabernáculo de Deus vai vir entre o próprio Deus, né? A glória de Deus vai iluminar. Esse é algo. maravilhoso. Eu quero estar lá. Espetacular. Eu também. E a gente convida você certeza. também, né? A que você, se você não sabe como fazer, qual o caminho a seguir, peça para Jesus: Senhor, me oriente, me direcione. Mas eu quero estar contigo, eu quero morar contigo, eu quero viver contigo para sempre na eternidade. Amém. Amém. E aí, Vaso? Luiz vai fazer uma oração para a gente, então, por favor, Luiz. Não esqueça de orar pelos nossos pedidos de oração, né? Nosso caderno de oração está ali. Nós temos vários pedidos: Rosane Braz, Diginilda, a Luísa, né? A Herreiro, a Rosa, né? Pelas pessoas que estão enfermas, né? Os enlutados, os desempregados, aqueles que estão sem condições de se manter. Que só Deus para ter misericórdia, né? De nós nesse momento. Vamos curvar nossas frontes, então. Fechar os olhos. Querido e bondoso Pai, muito obrigado por essa palavra que nós podemos escutar hoje e aprender um pouco mais. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, levando a sua palavra adiante, aprendendo sempre com ela. Muito obrigado, Senhor, pois graças a essas palavras podemos fazer planos para um dia estar nessa nova terra. Amém. Podemos começar desde já a fazer nossos planos, a criar nossos novos pensamentos, para que possamos sempre estar junto com o Senhor, em comunhão com o Senhor, para que um dia podemos ser vizinhos aí, estarmos juntos sempre. Eu espero que todos que estão aqui assistindo essa live, que todos os parentes, as pessoas, todos que amam, possam estar lá também. Peço, Senhor, que olhe para esses pedidos de orações. A gente tem várias pessoas pedindo por familiares que estão doentes, pessoas que estão com problemas de desemprego. Seja qual for o problema, Senhor, eu sei que se o Senhor puder, o Senhor vai colocar sua mão e o Senhor vai resolver. Eu confio sempre no seu poder, Senhor. Amém. Você será capaz de tudo. Basta a gente crer, acreditar que o Senhor é e sempre vai ser capaz. Amém. Peço que continue abençoando a todos nós, que acampe seus anjos em cada casa, em cada lar que está agora aqui representado nessa live, que eles possam fazer a semana dessa pessoa maravilhosa, abençoada, que cuide dela, para que todos estejamos bem, para que possamos continuar orando, continuar levando a sua palavra adiante sempre, para que todos nós possamos ser exemplos de uma boa vida fincada na sua palavra. É o que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E aí, Regis? Mais uma semana se iniciando, né? Como é que fica o coração diante desse bate-papo aí, meu amigo? Mesmo sem compreendermos tudo, né? O coração fica assim animado. Malas Ansioso. prontas, malas prontas. Ansioso, né? Para que possamos encontrar com o Senhor, né? E cada dia eu preciso melhorar a minha maneira de ser, né? A minha conduta, a minha forma de ser. Eu preciso representar Jesus, né?
na vida Uma das coisa que eu pessoas. falo sempre pro meus filhos, assim, eu não quero que eles sejam pessoas top 10 mil, eu quero que sejam melhores do que eles foram hoje, ou do que foram ontem, né? Então hoje é melhor do que foi ontem e amanhã é melhor do que eles é hoje, principalmente na palavra de Deus. Então, se a gente continuar assim, sempre pensando em melhorar, que seja de pouquinho em pouquinho, é muito mais fácil que a gente querer almejar uma coisa absurda de uma vez só. Então, realmente, temos que ser melhores sempre. E seja de pouco em pouco. Melhor do que eu fui ontem, já é um passo. Já é um passo à frente. Sobre esse tema maravilhoso, eu quero estar lá. Eu quero que todos nós estejamos lá, com certeza, e vamos fazer nossos planos para estarmos juntos. E aí, Vaso? Também, Varão, coração aquecido dentro das poucas passagens bíblicas, como você disse, mas o suficiente pra gente sonhar. E o que é legal, Jean, é que é muito gostoso ganhar presente. Tem gente que não gosta, mas tem muita gente que gosta de ser surpreendido por presentes, né? E eu acho que Deus gosta de dar presente. E é isso que ele preparou. Você quer saber mesmo? No dia certo a surpresa vai chegar. Mas você tem que fazer o mínimo, que é aceitar o presente, né? Interessante que você falou, é só aceitar. É só aceitar, não precisa fazer nada, Só Vaso. aceitar. Aceita. Tudo que era necessário Já foi feito, né? já. A gente não pode fazer nada. Então, eu louvo a Deus por isso. Quero chegar em casa, abraçar minha esposa, minha filha e começar a semana pensando mais sobre isso, sobre o céu. Tá chegando esse dia. Vocês também, abraçem suas famílias. Você que tá em casa, abraça sua família. Diga que você ama muito e que você possa se preparar. Até porque, Pra né, estar Ismael, o céu sem você, É verdade. a nova terra sem você não será a mesma Foi pra coisa, você que foi né? criado. Você imagina, né, Ismael? Existem coisas que foram preparadas e as pessoas não estarão lá. Olha que frustrante será, Já precisa, né? né? Coisas que, isso aqui era pra fulano, mas não. Poxa, Olha né? que triste, né? algo assim. Claro que nós estamos falando isso numa mente humana, Humana. né? Mas é como se você preparasse um banquete, uma festa. Já deve ter acontecido com você. E aí as pessoas vão chegando e falam, cadê fulano? Fulano não pôde vir. Né? Você fica frustrado, você fala, nossa, eu tinha preparado aqui. Eu acho que, se eu não me engano, foi o meu irmão que fizeram um aniversário pra ele uma vez e ele não foi. Fizeram faz surpresa, ele também não sabia, ficou lá. Já pensou que triste? A pessoa fez um bolo, fez uma preparação? Né? Você espera, é igual você vai para um encontro, né? Você marca ali com uma paquera, né? E aí você vai, aí chega lá, Cadê? a pessoa não aparece, é decepcionante. Então, eu acredito que o sentimento de Deus, humanamente falando, claro, né? Pode passar por aí, porque o mais ansioso é o próprio Deus, Ismael. Quem mais saudoso está é o próprio Deus. Né? E ele conhece o fim desde verdade. o princípio, né, Vaso? O plano dele, de tudo. Oh, maravilha. Por isso que ele ainda tá esperando. Isso aí. Verdade, né? Então, uma ótima semana pra você. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por você ter ficado com a gente aqui até agora. Todos vocês que estão presentes aqui. Vou mandar um abração geral pra todo mundo. Rosinalva, Genilda, todos vocês, tá bom? Rosa, enfim. Que Deus abençoe. Que você tenha uma ótima semana. Busque a Deus essa semana, ore bastante, estude a palavra de Deus. Próximo encontro. Se prepare, o próximo encontro é na sexta-feira. Na sexta agora passada teve uma live diferente com o Isaac e o Varão. Na próxima sexta-feira teremos nosso encontro e no próximo domingo também teremos mais um estudo aqui. Juízo, né? Olha que interessante esse O que tema. vai determinar quem estará perdido e estará salvo, né? Vai ser decisivo nesse próximo Como estudo para você funciona entender como o vai funcionar. tribunal de Deus, né? Até Quem porque- é o juiz, Exatamente. quem é o advogado, Quem vai passar pelo quem é o juízo? advogado da acusação, Eita. quem é a testemunha, Eita. né? A Bíblia ela trata o juízo Completa, como, né? como um grande tribunal, né? E aí, quem estará no juízo? Você estará? Então se prepare. A pergunta que surge é, né, Ismael, estamos nós, de acordo com a nossa vida, promovendo evidências suficientes para que o advogado Nos salve, nos né? salve, nos liberte, Depende né? de você. É verdade, está em nossas mãos, né? Boa semana, Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Tchau, boa semana.